Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Nesta noite, discutindo sobre direito de família, com a doutora Ana Clarice Arruda Pereira, que é titular da 4ª Vara de Família aqui de Mossoró. E continuando aqui a nossa conversa, nós gostaríamos de falar um pouco, doutora Ana Clarice, sobre o novo CPC, né, que está aí batendo na porta, vai entrar em vigor. E sabemos que o novo CPC trouxe algumas alterações em todo o direito processual, inclusive nas ações de família, né? Então, nós gostaríamos de saber qual o impacto dessas novas regras sobre o direito de família. Demorou, mas chegou, né? O dia do CPC entrar em vigor, né? Essa semana. Então, a principal mudança, assim, em geral, eu diria que foi essa introdução da audiência de mediação e conciliação, antes de tudo, né? Logo no início do processo. Acontece que o que é interessante é que para nós das varas de família, pelo menos aqui em Mossoró, não vamos sentir esse impacto. Por quê? Porque de um tempo para cá, eu estou aqui há 10 anos, eu já peguei até, na verdade, criado um núcleo de conciliação familiar prévia. Então já existe funcionando. Obviamente que agora vai funcionar melhor ainda, né, com o nosso diretor do Fórum, doutor Erval, coordenando no Estado, né, essa questão do Sejusc, e em Mossoró, o doutor Breno, são 2 irmãos meus. Então, mas para nós, na verdade, não vai ter essa mudança, porque nós já trabalhamos nesse sistema, de iniciar o processo, já marcar uma audiência de conciliação. Então, nós já vínhamos, então, adotando a visão que o legislador teve agora, 10 anos depois. 10 anos antes, nós tivemos o privilégio de já trabalhar dessa forma. E nas questões que envolvem direito de família, assim, essa audiência é muito produtiva mesmo. Acho que é o ramo do direito que é mais, embora tenha muitas mágoas, mas ainda chega a ser o mais fácil de chegar a um acordo, né? Então, foi uma das mudanças assim, bem interessantes. Tiveram outras, como a questão do foro, né, que até hoje, vamos dizer assim, né, CPC de 73, tem um privilégio a mulher. E a partir do CPC novo, não vai ser assim, vai ser, se tiver um menor, vai ser onde tem um domicílio o guardião daquele menor. Né? Estou falando das ações que envolvam família. Ou então, não tendo, ou então se a guarda for compartilhada, aí será o foro competente, ou seja, o juiz que vai julgar um eventual divórcio, processo sobre esse casal, aí vai ser o foro do último local onde o casal morou. Se nenhum dos dois mora mais, por exemplo, os dois moravam no Rio, nenhum está morando mais, está um morando em Mossoró e outro em Fortaleza, aí vai ser o foro do domicílio do réu, que é a regra geral. E também outra mudança que houve foi em relação à execução de alimentos, que, para quem não sabe o que é um processo que vem quando o devedor de alimentos não paga a pensão. Então, hoje, nesse ponto aí, para ser bem honesto, assim, eu acho que o legislador complicou um pouco, assim, um meio de campo, vamos dizer. Não sou uma grande estudiosa, mas pelo que eu vi, porque hoje é mais simples, assim, artigo 732, que é a execução com penhora, que são daqueles alimentos antigos, que a gente diz, que são de 4 meses para trás. 733 é a execução pelo rito da prisão, que são os alimentos atuais, que são os 3 últimos e os que foram se vencendo. Com o novo CPC vão ser 4 modalidades. Vai ser através de cumprimento de sentença, ou seja, vai ser dentro do mesmo processo, que vai ter o cumprimento de sentença onde cabe a prisão ou da penhora, e vai ter a execução de alimentos no caso de títulos executivos extrajudiciais, que aí vai lá o artigo 610, por aí, que também pode caber a prisão ou a penhora, a depender se são alimentos atuais ou antigos. E essa questão da pensão alimentícia é um assunto ainda muito discutido e que gera polêmica, que gera também muita dúvida, né, na população. Em relação à pensão alimentícia, até que idade a pessoa poderá receber? Se existe um percentual mínimo? Quais as condições para a estipulação da pensão alimentícia? Assim, os leigos, né, a esmagadora maioria chega, ainda mais sabendo, se for uma juíza de família. Quanto é 30%? É 20%? Não existe na lei percentual. A senhora, a doutora Joyce, que sabe bem, que vai depender do caso concreto. Então, não existe na lei um percentual.
O que existe é a verificação do caso concreto, da possibilidade de quem paga e da necessidade de quem recebe. Então, cada caso é um caso. Obviamente que um homem que tem um filho só tem que dar mais do que um homem que tem 5, de mães diferentes. Então, assim, vai depender do caso. Ou também uma criança portadora de necessidades especiais, claro que vai necessitar mais do que uma criança que não seja portadora de necessidades especiais. Em relação à idade, os alimentos decorrentes do poder familiar vão até os 18 anos. Só que, em analogia com o direito previdenciário, se considera, né, cabível até os 24 anos, desde que o rapaz ou a moça, né, seja estudante universitário. E é importante que se ressalte também, as pessoas geralmente fazem uma confusão em relação à pensão alimentícia, porque os pais, principalmente quando se separam, né, que geralmente o pai, geralmente a mãe fica com a guarda e o pai paga a pensão alimentícia. E geralmente há um confronto entre eles, né, quando muitas vezes a relação entre eles não ficou bem resolvida, onde o genitor, ele acha que aquela pensão alimentícia é um direito da mãe. E é necessário que a gente explique que o pagamento da pensão alimentícia é um direito do filho, é um direito da criança, né? A mãe, obviamente, ela vai gerir toda aquela verba, né? Mas sempre com vistas ao bem-estar do menor. Com certeza, né? Isso. É interessante, inclusive, né, que cabe até uma prestação de contas. Ele pode até exigir isso, né, da mãe, no caso, né, nesse exemplo que você citou. E a questão, como a senhora já falou agora à noite no programa, a questão da guarda compartilhada. O que seria, então, a guarda compartilhada, o direito de visitas? Antes disso, só voltando àquela nossa conversa agora anterior, essa questão do pai, né, de achar que é para a ex-mulher que vai a pensão. Realmente é assim, tanto que eu digo muito nas minhas audiências, assim, olha, o senhor, hoje o seu filho está precisando do senhor, mas amanhã o senhor que vai precisar dele. Então, isso aí para ver que é para a criança. Então, realmente, infelizmente, as mágoas, né, os rancores, fazem a pessoa até cegar, eu acho, e acha que vai estar sustentando a ex-mulher, no caso, né? Bom, em relação à guarda, né, a guarda compartilhada não existia, foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro em 2008, e a partir de dezembro, salvo engano, de 2014, ela passou a ser a regra geral, que é o quê? Que é a divisão das responsabilidades entre o pai e a mãe, porque é aquela velha história, não existe ex-pai e ex-mãe, nem ex-filho, existe ex-marido, ex-mulher, ex-companheiro. Então, mesmo com a dissolução do vínculo entre o pai e a mãe, a criança ou o adolescente tem todo o direito de conviver com os dois. Agora, o que é muito importante destacar é que não significa isso que vai ficar metade do tempo com cada um, que é outra uma falsa ideia que as pessoas têm de dizer, não, então pronto, então eu vou querer a guarda compartilhada, que aí vai ter que ficar, até porque isso aí, vamos supor que ficasse 15 dias com o pai, uma criança, e 15 dias com a mãe, seria totalmente prejudicial para a criança, que ela tem que ter um norte, um referencial. Então isso aí tem que ser esclarecido muitas vezes na hora das nossas audiências, né? Nós fazemos esse papel até de psicólogo mesmo para conversar, para mostrar que não é assim. Que a guarda compartilhada, eles vão dividir, está com problema de saúde, o pai ou a mãe, quem não tiver com aquela posse física, né, da criança, tem direito de saber, tem até a obrigação, na verdade, qual é o colégio que vai estudar, qual é a religião que vai seguir. Então, por isso que até bem pouco tempo se diz assim que o casal que não tem um bom relacionamento, seria impossível a guarda compartilhada, mas o legislador achou por bem inserir mesmo assim. Acho que o legislador pensou assim, não, vão ter que se dar bem. Porque quem tá em primeiro lugar é a criança ou o adolescente, não é o pai ou a mãe. Então, hoje em dia, salvo-se um dos dois abrir mão, a regra não é a guarda unilateral, e sim a guarda compartilhada. E aí a questão do direito de visita também, né, que é um direito da criança e do genitor, né? Porque a criança, ela tem o direito de convivência com seu genitor. Com certeza. Então é um direito que assiste ao pai, né, como genitor, de ter a convivência do seu filho, e também um direito da criança. E voltando aqui à questão da pensão alimentícia, doutora Ana Clarice, nós temos participação dos nossos telespectadores, a Maria do Santo Antônio. Obrigada, Maria, pela sua pergunta. Ela quer saber como proceder com o pedido de pensão alimentícia. Bom, primeiro a Maria, né, vai ter que procurar um advogado. Seja um advogado particular, se não tiver
condições, né, se for uma pessoa que se declare, né, pobre na forma da lei. Nós temos aqui em Mossoró 4 práticas forenses, temos a Defensoria Pública, então vai ter que entrar com a ação, né, que é o nome Ação de Alimentos, que é justamente, né, para chamar o pai ou a mãe, né, no caso, para ajudar nas despesas dos filhos. Valendo destacar que, embora o nome seja Ação de Alimentos, pensão alimentícia não é só a comida, né? Esse valor, em tese, é para cobrir outras despesas, de educação, de saúde, lazer, transporte, etc. Envolve todas as despesas da criança, né? Isso. Para um bom desenvolvimento da criança, né? Como a senhora falou, questão de educação, de lazer, de esporte, né? E a questão da pensão alimentícia também é que, independente, muitas vezes, na maioria das vezes, o pai é quem paga a pensão alimentícia porque a guarda fica com a mãe da criança. Mas há possibilidade também, se o pai ficar com a guarda da criança, né, ou agora com a guarda compartilhada, a mãe pagar a pensão alimentícia. Então, é um dever dos dois, é dever dos genitores a subsistência da criança, né? Geralmente, aquele que não paga pensão também tem despesas com a criança, né? Porque é um dever dos dois. Agora, é importante dizer isso também em relação à guarda compartilhada, que alguns pensam que por ser compartilhada, pronto, então não precisa pagar a pensão alimentícia. Não é assim. Até porque, como eu disse, não vai ficar o tempo dividido igual. Ainda que ficasse, vamos supor que ficasse o tempo dividido igual, se um dos dois tem uma condição financeira melhor, teria que arcar com a parte maior também, em relação às despesas do filho. E continuando aqui com a participação dos nossos telespectadores, o João, da Nova Betânia, obrigada, João, pela sua pergunta, ele quer saber, nos casos de separação litigiosa, como a justiça procede quando envolve crianças? É um pouco, quer dizer, um pouco não, muito mais delicado, inclusive o processo que eu acho assim, mais difícil de lidar, não no aspecto processual em si, mas sentimental. É aquele que envolve disputa de guarda, às vezes isoladamente, às vezes dentro de uma ação, né, de divórcio ou de união estável. Então, a justiça, né, tem que tratar com mais carinho, com mais habilidade. Infelizmente, nós não temos, assim, uma equipe multidisciplinar atuando, como fala, inclusive no novo CPC, não, na realidade não é assim. Nós temos uma equipe de assistentes sociais no fórum, brilhantes, as meninas são nota 10 mesmo, fazem assim, o possível e o impossível até, mas na verdade teria que ter psicólogos, psiquiatras em alguns casos, para nos ajudar, né, a tomar as nossas decisões. Mas muitas vezes nós chamamos as assistentes sociais para participarem. Um dia desses aconteceu mais uma vez comigo, para participarem da audiência, principalmente quando é o caso de oitiva do menor, ou da menor, né? Como muitas vezes. Então, é muito importante para nós, juízes, contar com o apoio desses profissionais. E é assim que nós decidimos nessas questões, né, litigiosas que envolvem guarda, para ver quem é que tem melhores condições, não financeiras, mas de modo geral, psicológicas, emocionais, afetivas, de ficar com a guarda daquela criança. Bom, doutora Ana Clarice, nós teríamos ainda outros questionamentos a fazer, mas o tempo passou rápido, o nosso terceiro bloco está acabando. É muito bom discutir direito de família, né, porque é um assunto de foro íntimo de todos nós. Mas, infelizmente, o nosso bloco está acabando. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença e, desde já, fazer o convite para a senhora voltar outras vezes, tratar também de outros temas, né? E gostaríamos de agradecer e de convidá-la também para outros programas. Muito obrigada, Joyce. Muito obrigada a vocês pelo convite. Estou aqui à disposição. No dia que quiserem, voltarei aqui, sim, com certeza. Sucesso. Obrigada, doutora Ana Clarice. E no próximo bloco nós teremos a participação do nosso professor Fábio Hunter com dicas no quadro Concurseiros Moçoroenses. Então, você que é concurseiro, não pode deixar de assistir o nosso próximo bloco. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, volta já.